Para aqueles que há bocadinho tiveram um problema, começaram a ver, mas deixaram de ver, eu quero pedir as maiores desculpas. Foi aqui um problema de redes. Quero recordar que o Think Tank é um espaço de análise semanal da situação política e económica em Portugal. E antes de irmos ao programa de hoje, você sabe que conta sempre com dois analistas de referência, o João Guiar e o Jorge Morrão. Quero recordar que o canal tem uma parceria com a Prozis e este programa tem ainda ajuda à produção do grupo Sendis, Alidata, que fazem software de gestão de empresas. O que é que vamos falar esta semana? Do segundo mandato do Sr. Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa tomou hoje posse e a pergunta é que Marcelo é que vamos ter no segundo mandato. Vai ser um Marcelo parecido com o primeiro mandato, os primeiros 5 anos, vai ser um Marcelo mais inquisitivo, entre aspas, chato com o governo, ou vai ser o Marcelo assim. Joaquim, agora de novo, que Presidente da República podemos esperar para o segundo mandato? Eu penso que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa responde a essa questão quando diz ele é o mesmo. E, de facto, já o conhecemos há tantos anos que não podemos esperar que seja diferente. Só que as circunstâncias é que podem obrigar a atitudes diferentes. E, nesse aspecto, importa sublinhar desde já que este segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa não pode ser comparado com os segundos mandatos dos presidentes anteriores. E em que medida é que não podem ser comparados? Porque, no caso de Marcelo Rebelo de Sousa, o fim do primeiro mandato trouxe uma descontinuidade à sociedade portuguesa e à economia portuguesa por efeito da pandemia. Isto significa que, necessariamente, quem está no exercício do poder tem de responder a desafios completamente novos. Por contrário, nos presidentes anteriores, o segundo mandato era a oportunidade de concretização daquilo que tinha sido preparado no primeiro mandato. No caso de Marcelo Rebelo de Sousa, isso não será possível e, portanto, penso que vamos assistir a uma dupla revisão por parte do Presidente da República. Primeira revisão em relação àquilo que ele permitiu no primeiro mandato, quando, logo no início desse seu primeiro mandato, ele validou a fórmula política do PS minoritário no governo com apoio parlamentar dos partidos de esquerda. Como se lembram, o presidente anterior, Cavaco Silva, pôs várias condições para aceitar esse governo e Marcelo Rebelo de Sousa não só aceitou a formação desse governo ou a continuação desse governo, como ainda mais quando se tratou da renovação dessa fórmula, nem sequer exigiu a aprovação de programa comum. Ora, o que aconteceu nesse primeiro mandato é que a economia portuguesa não cresceu. Agora, quando entra no segundo mandato, depois da crise que vai ser provocada pela pandemia, Marcelo Rebelo de Sousa tem que se interrogar sobre quais são as possibilidades de crescimento económico com a mesma fórmula de apoio parlamentar maioritário a um governo que é minoritário. O problema disto é que a condução política de um governo minoritário que precisa de negociar o apoio parlamentar maioritário não é uma fórmula que seja coerente e consistente. E, depois da crise que estamos a viver, essa falta de coerência e de consistência significará sempre
uma deficiência na condução estratégica do crescimento económico. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa vai ser confrontado não apenas com as dificuldades do desconfinamento, que ainda hoje não sabemos quando é que começará a entrar em vigor, mas com uma outra dificuldade. É como é que se vai crescer com uma fórmula política que nunca conseguiu crescer. E, portanto, o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa inicia-se com uma dificuldade estrutural. Joaquim, antes de irmos à questão do crescimento, deixe-me só tentar ouvir a opinião de Jorge Marrão em relação à questão do segundo mandato. Jorge, achas que Marcelo vai ser igual ou achas que vamos ter um Marcelo com uma agenda diferente para o segundo mandato? Eu julgo que a intervenção de dois ex-presidentes da República, quase em simultâneo, no momento da tomada de posse do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, revela a preocupação de ambos, ainda que de forma diferente. E isso significa que, e nós temos que dar sempre o benefício da dúvida a dois ex-presidentes que tiveram a responsabilidade de presidir ao país durante 2 mandatos, obviamente com circunstâncias históricas distintas, mas os dois fizeram questão em enunciar a sua opinião. A primeira opinião de Cavaco Silva é que o país está amordaçado. Hoje penso que o professor Marcelo deu a resposta. E para além de referir a questão de estar amordaçado, referiu aquilo que o Joaquim Aguiar estava a mencionar, que é a ideia que Portugal arrisca-se no euro a 19 a ser o país com o crescimento económico mais débil. Jorge, antes de prosseguirmos, porque eu acho que as pessoas ainda não perceberam muito bem o que é que se passou hoje, porque é que tu dizes que hoje Marcelo deu resposta a essa questão de Portugal amordaçado? Deu resposta, sim. Há umas declarações do professor Marcelo no Jornal Público, no Jornal Público Transcreve, em que, na prática, dá uma resposta dizendo que não é bem assim, que a democracia está sólida há muitas décadas. Mas eu só queria tentar que as pessoas percebessem que estes dois ex-presidentes fazem questão de fazer as suas afirmações neste momento específico da tomada de posse, assumindo que estão obviamente os dois preocupados e que pelo facto de deixarem de ser presidentes não continuam a deixar de se preocupar com o país. E portanto a de Cavaco Silva claramente é um aviso de que há dois problemas para resolver, que é o problema do crescimento económico e o outro é o problema do funcionamento das instituições da democracia. No caso de Ramalhianes, faz uma declaração diferente em que diz que o professor Marcelo tem surpreendido agradavelmente. Eu talvez, para tentar explicar a minha ideia, diria que nós tivemos um primeiro mandato em que eu daria o cognome ao professor Marcelo do O Afetivo, e o segundo mandato vai ser sobre a alçada do Pacificador. Porque a sociedade portuguesa tem implícita está resignada em alguns setores da população. Nós sentimos que está resignada, mas por outro lado, noutros setores da população sentimos que há votos de protesto cada vez mais crescentes. E por outro lado, todas as decisões que foram tomadas, ou grandes decisões que este governo tomou relativamente a órgãos de escrutínio, órgãos de independência do regime democrático, levaram a uma desconfiança que obviamente é generalizada. E essa desconfiança o professor Cavaco Silva o referiu. Ramalhianes parte de uma situação diferente. Ele foi um presidente, e o Joaquim Aguiar, que foi seu assessor político, deve-se lembrar disso,
parte de um momento em que a sociedade estava muito mais crispada e que tinha que ter um papel ativo na diminuição dessa crispação. O professor Marcelo, quando se candidata, refere claramente que vai haver um problema com as lideranças partidárias. Porque nós vamos ter autárquicas, nós temos um governo minoritário e temos as lideranças partidárias a serem mais tarde ou mais cedo disputadas. E não é só a questão das lideranças, é a própria estratégia que os partidos vão seguir na gestão da pandemia e na gestão da crise da dívida que vamos ter e na gestão da crise do crescimento. Jorge, antes de irmos à questão da dívida do crescimento, deixa-me só perguntar-te se tu subscreves essa opinião de que nós vamos ter um problema com as lideranças partidárias. Porque eu neste momento só estou a ver um problema com a liderança partidária no PSD, aliás, no CDS. Temos a do PSD, temos a do CDS. Sim, e eventualmente vamos ter uma clarificação sobre as lideranças partidárias, a liderança partidária, não se calhar na pessoa, mas na estratégia do Partido Socialista. Porque vai ser difícil. Jorge, enquanto o António Costa não disser que sai, o PS não tem problema nenhum na liderança partidária. Nós sabemos que Pedro Nuno Santos se está a posicionar. Ainda esta semana fez mais um raciocínio nessa área, ao dizer que o PS não tem maioria absoluta, portanto não se pode comportar como se tivesse maioria absoluta, ou seja, um claro piscar do olho ao Bloco de Esquerda e ao PCP, mas isso é um Pedro Nuno Santos que para já não racha lenha, não é? Porque António Costa está lá e está lá, para o que tudo indica. Camilo, mas para quem tem a ambição política está sempre a olhar para como se vai posicionar relativamente a uma futura liderança. O que eu quero dizer é que é muito provável que se comece a ouvir vozes mais concordantes e mais discordantes sobre as decisões que vão ser tomadas ao longo do tempo. Este mandato para o professor Marcelo vai ser um mandato muito mais complexo. E ele claramente tem essa noção, na forma como fez a campanha, a forma como se dirigiu aos portugueses e os temas que selecionou como os temas críticos da sua magistratura de influência. Quando responde de forma direta ou indireta ao professor Cavaco Silva de que a democracia não está amordaçada, está implicitamente, e a partir do momento em que também é uma resposta do próprio Presidente da Assembleia da República, é já uma tentativa de baixar o nível de tensão. Ora, o nível de tensão na sociedade vai ter que subir. E vai ter que subir porquê? Porque eu diria que nós estamos numa governação da crise, mas nós não estamos numa governação como sair da crise. Ou seja, nós estamos a governar, o país está a ser governado na lógica de uma crise sanitária que cria uma crise económica e financeira, mas ao mesmo tempo não está a ser, não está a ser orientada para quais são as soluções para sair desta crise. A única solução que tem sido apontada tem sido a relativa a como é que nós vamos gerir os fundos que vamos ter acesso. E, portanto, se nós olharmos, observarmos o que é que já foi dito sobre a questão dos fundos, verificamos que o país está-se a concentrar outra vez no Estado. E aí eu acho que o professor Cavaco Silva tem alguma razão. Porquê? Porque o amordaçado não é um amordaçado do ponto de vista, eu diria, dos ciclos formais da democracia portuguesa. O amordaçado é a sociedade ficar cada vez mais dependente e cada vez mais, diria, afunilada, se quisermos, sobre as teses centrais de que o Estado vai resolver todos os nossos problemas. Mas era aí que eu queria chegar, Jorge, era aí que eu queria chegar. A pergunta agora vai para ti e para o Joaquim, eu vou começar pelo Joaquim. Reparem uma coisa, eu hoje ouvi no discurso, aliás, é o meu artigo da manhã nos Não Negócios, eu não faço segredo disso. Eu ouvi hoje o discurso do professor Marcelo Rebelo de Sousa na íntegra, e às tantas, uma boa parte do discurso foi ocupado com a ideia de desigualdade, com a ideia de é preciso distribuir, é preciso nós acabarmos com estas assimetrias, coisas que todos nós estamos preocupados, de facto. Mas eu não vejo nada, mas nada, no discurso do Presidente, preocupado com a criação de riqueza. Ou seja, eu olho para Marcelo e vejo um discurso absolutamente igual ao discurso da esquerda.
Eu olho para a direita e vejo o discurso absolutamente igual ao discurso de esquerda. Eu não consigo ver uma ideia nestas pessoas a falar em criação de riqueza. Ora, expliquem-me só como é que uma sociedade átil alternativa, de que hoje o professor Marcelo Sousa reivindicava, que era um bloco e outro bloco com alternância, como é que vai haver alternância se nós não vemos ninguém à direita, a começar pelo Sr. Presidente da República, a explicar o que é que Portugal precisa de fazer para crescer, que era o problema que Joaquim falava há bocadinho. Joaquim. Camilo, vamos fazer um bocadinho de teoria para enquadrar os protagonistas nos sítios onde devem estar. Há uma diferença entre poder e política. Poder é uma questão aritmética. Como é que se forma uma maioria? Política é uma questão completamente diferente. Como é que se resolvem os desequilíbrios na sociedade? Pode-se fazer política sem ter poder, mas também acontece que pode-se ter o poder sem ter política. Ou seja, pode-se ter um poder aritmético que forma maioria no Parlamento, mas não tem nenhuma política. E quando tem política, esconde-a. Mas não é isso que está a acontecer, Joaquim? Não é isso que está a acontecer neste momento? Camilo, acontece o que tem de acontecer, evidentemente. Onde houver poder sem política, o que acontece é aquilo que nós estamos a ver. Quando se utilizam cativações para fazer austeridade sem designar a austeridade, o que se está a fazer é o contrário da política. Porque quando a política anuncia a austeridade é para corrigir um desequilíbrio. Quando se esconde esse desequilíbrio pela via das cativações, nunca mais se resolve o desequilíbrio. E depois chegamos ao absurdo de, perante uma crise sanitária, se vir dizer que as dificuldades dos hospitais é porque não houve investimento e, portanto, porque houve cativações. Não, a dificuldade dos hospitais tem a ver com a gestão dos hospitais e não com o facto de terem mais ou menos recursos. Porque eu posso injetar recursos na política de saúde e continuar a ter maus resultados. Joaquim, eu percebo tudo isso, mas agora explico-me uma coisa. Que presidente é que nós vamos ter, então? É o presidente que no primeiro mandato não se lembrou de falar dessa maneira, como o Joaquim está a falar. Não, Camilo, não é o presidente do primeiro mandato, porque as circunstâncias do primeiro mandato já não existem. E, portanto, é um presidente que está confrontado com o mesmo dilema que o professor Marcelo Caetano encontrou. O professor Marcelo Caetano resolveu esse dilema com a frase evolução na continuidade. Sim. Ou seja, evoluía-se, mas estivessem descansados os tradicionais, porque a continuidade estava assegurada. Era o salazarismo sem Salazar. Hoje, o professor Marcelo Rebelo de Sousa não pode utilizar o mesmo modelo, porque a frase que ele tem hoje à frente dele, quer a diga, quer não diga, é como gerir a continuidade na descontinuidade. E isso foi uma coisa que Marcelo Caetano não conseguiu resolver, porque quando surge o movimento dos capitães, que era uma descontinuidade, nunca mais ele conseguiu ter a evolução na continuidade e desapareceu. Ora bom, Marcelo Rebelo de Sousa está confrontado com o mesmo dilema. Ainda por cima, não esqueçam que Marcelo Rebelo de Sousa conhece tudo o que é preciso conhecer sobre o que foi o destino de Marcelo Caetano. E, portanto, quando acorda de manhã, aquilo de que ele se lembra é: eu não posso vir a ser Marcelo Caetano. E é por isso que ele vai mudar. Ao contrário do que dizem muitos dos nossos comentadores que não gostam do Marcelo Rebelo de Sousa, ele de facto sabe muito mais do que o que diz, e o que diz não é tudo o que sabe.
Joaquim, mas é preciso aplicar isso, não é? Nós não nos chega a ter uma pessoa inteligentíssima no cargo muito importante como é a Presidência da República e depois não usar essa inteligência na prática. Esse é que é o ponto. Por isso é que eu percebo quando as pessoas fazem esses comentários. Não é? Pois, mas atenção, quando dizem que é o presidente dos selfies, nunca se esqueçam que de repente a máquina fotográfica pode deixar de funcionar e, portanto, não aparece imagem nenhuma. Ora, é esse o problema do Marcelo Rebelo de Sousa e isso viu-se neste dia de início do segundo mandato. Marcelo Rebelo de Sousa tornou-se visível em Lisboa e no Porto, em todas as televisões, sempre a circular, correndo risco de saúde, porque apesar das máscaras e apesar de já estar vacinado, tem contactos com multidões e, portanto, ele está a correr riscos. Ora, corre riscos porque tem de se mostrar, ao contrário de estar a tirar selfies, ele está-se a mostrar ele próprio. E por isso é que todos os indicadores de crise vão cair em cima dele. E ele vai ter de responder a isso. Diferente é o problema do António Costa. Porque o António Costa só precisa de fazer somas, só precisa de fazer exercícios aritméticos. Enquanto tiver a maioria aritmética, ele pode continuar a fazer tudo o que quiser fazer. E isso obriga-nos a pensar no que é o sistema partidário. Um sistema partidário em que, na tradição do Afonso Costa e do Salgado Zenha, há um partido charneira, isto é, um partido que pode fazer alianças à esquerda e à direita, este partido eterniza-se no poder. Então, quando é que se consegue afastar este partido? Nas crises. Não na crise pandémica, mas nas consequências da crise sanitária na economia. E quem é o principal árbitro nesse tipo de situação? É o Presidente da República. E, portanto, se os indicadores económicos continuarem a degradar-se, se as histórias da TAP e da Ground Force, que, convém não esquecer, é o pessoal de terra da TAP, só que lhe arranjaram um outro nome para parecer mais interessante, quando essas questões se repetirem, então é o Presidente que vai ter que atuar. Como é que atua? Há alternativa à direita? Não, não há nenhuma alternativa à direita, porque também na direita a única coisa em que pensam é na aritmética que permite formar o poder e esquecem-se de apresentar as linhas de política que permitam alterar a aritmética do poder. E aí vale a pena recordar Sá Carneiro. Sá Carneiro, quando defendia a bipolarização na sociedade portuguesa, era para escapar à armadilha do Partido Charneira, Partido Socialista. Porque enquanto não conseguisse romper a zona do centro, ele não conseguia fazer aquilo que fez com a Aliança Democrática e que obteve uma maioria absoluta. Mas obteve uma maioria absoluta em torno de quê? Em torno de um programa político. Na altura, recordem-se, eram as privatizações e era a integração europeia. Duas coisas que ainda não estavam adquiridas quando Sá Carneiro fez a Aliança Democrática. O que falta hoje na direita é um programa alternativo. O que falta na esquerda para poder articular o poder que tem com a política, que não tem, o que falta na esquerda é justamente isso, a política. Porque a única coisa que tem é a organização das vítimas que abrem os braços para receber as ajudas do Estado. Sim, já vamos às ajudas. É a questão
e à questão de como é que se vai distribuir os fundos, que parece que é uma das preocupações que o Presidente da República tem a avaliar pelas notícias que saíram esta semana. Jorge, nesta questão do crescimento, que era onde tu ias entrar há bocadinho e que o Joaquim estava a falar agora, eu faço a mesma pergunta. Que Presidente é que vamos ter nós, que se no discurso que ele faz hoje não fala uma única vez de reformas para pôr o país a crescer? Limita-se àquela lenga-lenga que toda a direita hoje faz exatamente à esquerda, que é exatamente igual à esquerda, que é como temos que dividir isto, temos que distribuir aquilo, temos que acabar com as desigualdades. Ora, parece esquecer-se que para distribuir é preciso ter. E para ter é preciso criar. Ora, eu não lhe vejo um discurso sobre isto. Explica-me então, Marcelo, é que vamos ter. Camilo, a complexidade da situação portuguesa está a levar a eu diria, não é um beco sem saída, mas é um caminho muito estreito. Se nós olharmos para a base eleitoral do Presidente da República, que é feita com uma grande parte de pessoas idosas e reformadas, com funcionários públicos que dependem do Estado, e com pessoas com muita precariedade a nível do emprego, com uma crise económica, o Presidente não pode deixar de falar nos temas das desigualdades. Pronto, então, Jorge, então não estás a falar para as novas gerações, para os empresários, para os gestores, que são quem tem... Mas deixa-me desenvolver o raciocínio. Ele não pode deixar de o falar porque foram essas pessoas e é o país que ele tem para estar a presidir. O grande problema da política é que a dívida que nós acumulamos vai obrigar a que haja uma separação de águas entre duas coisas muito evidentes. Entre a esquerda, que quer só discutir a desigualdade e a planificação do Estado, e a direita, que quer discutir a competição e a iniciativa privada. E, portanto, esse confronto vai existir e vai aparecer. Mas ele vai aparecer numa lógica em que o Presidente não tem alternativa senão discutir o crescimento. E não é porque queira discutir o crescimento para distribuir melhor. É porque nós, se não discutirmos o crescimento, nós vamos ter de discutir é como é que vamos pagar a dívida. E quando se puser em cima da mesa a questão da dívida, então o Presidente vai ter que dizer uma coisa muito mais grave aos portugueses. É que o seu nível de vida, e esse foi o alerta do professor Cavaco Silva, o seu nível de vida vai diminuir. Não é por nós subirmos melhor o bolo que o bolo vai crescer. O que o Presidente sabe é que nesta distribuição do bolo, que é resultante da crise, é uma distribuição que ela própria gera novas desigualdades. Ora, isto é o que a classe política... Mas tu acreditas mesmo que o Presidente vai dizer aos portugueses que o nível de dívida é excessivo e que o nosso nível de vida vai baixar? Não é o Presidente que vai dizer. São os nossos criadores que vão nos dizer, como disseram em 2011, que o nosso nível de dívida só pode ser gerido se o país se dedicar a olhar para uma coisa muito importante. E o que é que o Presidente vai dizer nesta altura? Eu andei aqui a falar com vocês durante 5 anos, a contar maravilhas, e agora tenho que reconhecer que, afinal, estávamos num buraco, é isso? Mas é que foi isto que aconteceu há 10 anos. Foi isto que aconteceu há 10 anos, Jorge. Eu recordo perfeitamente, em 2010. Camilo, deixa-me fazer um bocado de história, porque há gente aqui que depois já não se lembra disto. Eu recordo-me que há 10 anos, há exatamente 10 anos, em abril de 2010, o país foi ao charco. E nós andámos a odiar durante um ano as medidas que depois, em 2011, se tornaram inevitáveis. Eu vou-te explicar às pessoas porquê. Normalmente a gente conta uma treta em Portugal, que é, nós tivemos a Troika em março de 2011. O país ficou sem crédito em 2010, em abril de 2010, com a banca sem acesso ao crédito externo. E nessa altura devia ser acendido todas as luzes vermelhas. Ninguém as acendeu. E nós, um ano depois, fomos ao charco. Ora, nós estamos a aproximar de uma situação parecida com essa agora. Eu não vejo o Presidente a falar disto. Não abriu a boca para tocar neste ponto no seu discurso de hoje. Eu não vejo ninguém a falar deste assunto, nem sequer a oposição. E estou a ver o país
plácido e tranquilo, como via há 10 anos. Camilo, mas nós já falámos disso do think tank. O maior problema que o país tem é aquilo que nós dissemos, enfim, no seu think tank passado ou no anterior, que é: nós precisamos de formar capital para voltar a ter uma economia competitiva. Ora, neste mas o Marcelo devia estar a dizer isso, Jorge, e não está. Camilo, mas eu só estou a tentar interpretar as palavras do professor Marcelo. O professor Marcelo, na lógica do Marcelo, o pacificador, está a querer fazer uma coisa que é a quadratura do ciclo. Está não funciona, pessoas... Não funciona. Não, desculpa, mas não pode não funcionar. Oh, Camilo, o tema não é o funcionar, o tema é a presidência vai esbarrar com a realidade. E é nesse momento que o professor Marcelo vai exigir. Nós temos que lembrar que o professor Marcelo, antes de tomar posse, disse algo muito importante: o país precisa desenvolver alternativas e caras novas. Portanto, o professor Marcelo percebe que há uma necessidade de renovação do sistema político como um todo. E passaram 5 anos, Jorge, e eu só tenho sexagenários no poder e septuagenários. A Marcelo, mas esse, depois é o Costa e como é que chama? O Rio. Todos sexagenários. Isso é a demonstração, a prova provada da dificuldade da gestão que este país tem. É um país envelhecido, dependente do Estado, dependente de fundos externos, sem iniciativa empresarial, com grandes empresas pujantes que pudessem arrastar um conjunto de pequenas e médias empresas, e é um país que voltou-se para dentro e não se voltou para fora. E, portanto, o diagnóstico é um diagnóstico, eu diria, gravíssimo. Agora, a pergunta é: o professor Marcelo vai fazê-lo já, em plena crise pandémica? Eu julgo que não. Agora, não tenhamos dúvidas nenhumas que quando chegarmos ao orçamento deste ano, em que vai ser um orçamento em que o governo está basicamente a querer, diria, manter, está a querer manter a ideia que os fundos, que a bazuca resolve os nossos problemas, nós vamos descobrir que afinal isso não resolveu o problema central da economia portuguesa. E, portanto, nós podemos reparar no seguinte: nós vamos ter uma ajuda com a bazuca que é um bocadinho abaixo da ajuda que foi feita pela Troika. Mas a Troika obrigou-nos a mudar muitas políticas. Esta bazuca... A bazuca não obriga nada, Jorge. Não obriga a nada. Ora, isso é que vai ser a parte mais negativa desta chegada de fundos. É que, ao não obrigar a nada, vai fazer com que as pessoas voltem a entrar num sistema, eu diria, de resignados. Há um artigo hoje do João Miguel Tavares no Público em que ele praticamente, quer dizer, faz um ligeiro ataque ao professor Marcelo, ao professor Cavaco Silva, dizendo que a democracia não está amordaçada, mas está sonâmbula. Eu diria que só estamos a falar do tom, porque a democracia que nós vamos ter é uma democracia anestesiada. Camilo, nós não temos... Deixa-me dizer que eu não acredito nada nisso. Eu acho que a democracia está realmente amordaçada. Porque quando tu tens decisões e o exercício de poder absolutamente tentacular como tu tens nos últimos anos, e nem sequer a justiça está a funcionar, é de ficar preocupado. Eu, pela primeira vez em muitos anos, bato palmas àquilo que o Cavaco disse. Eu nem sou alguém que gosta do Cavaco. Eu sou muito crítico dele. Mas eu acho que ele teve muito bem na crítica que fez. E acho que o João Miguel Tavares peca mesmo por defeito quando diz que é apenas um problema do sonambulismo. Não é, não. É mesmo um problema de ameaça àquilo que são as liberdades que nós temos neste momento. E isso é que é bom não esquecer. E isto acontece porque nós não temos oposição. E isto acontece porque existe ninguém a fiscalizar as coisas como deve ser. Mas, ó Camilo, mas os dois confluem para o mesmo diagnóstico, que é uma sociedade que tem uma demografia. Nós temos que olhar para a sociedade portuguesa como ela é hoje. A sociedade que o Joaquim viveu no 25 de Abril, que tu viveste e nós vivemos, era uma sociedade jovem, era uma sociedade que tinha ambição, era uma sociedade que queria crescer, era uma sociedade que precisava do elevador social. Nós hoje temos uma sociedade
de gente que não tem esse tipo de ambição. Porquê? Porque envelheceu a própria sociedade. E, portanto, a dificuldade que, a maior dificuldade que a alternativa tem a este governo, que é à direita, é encontrar um discurso que acomode aquilo que tem que ser feito com a realidade demográfica do próprio país. Essa vai ser a maior dificuldade. Agora, Deixa-me perguntar ao Joaquim, com este quadro, Joaquim, que o Jorge está aqui a enunciar, que é a sociedade envelhecida e, portanto, a falta de ambição e as desigualdades e, portanto, o presidente centrar-se nisto, os governos centrarem-se nisto, a oposição centrar-se nisto. Ó, Joaquim, qual é o nosso futuro se quem depois vai mudar o país não se rever no discurso do Presidente da República, dos primeiros ministros e da oposição? Camilo, antes de falar no futuro, importa identificar o que é o presente. Eu procurei há pouco explicar que pode-se exercer o poder sem ter política, isto é, sem ter estratégia. E pode-se exercer o poder nessas circunstâncias porque é uma mera relação aritmética. Agora, segundo nível de interpretação, nós podemos olhar para as possibilidades políticas em função do movimento de três esferas: a esfera política, a esfera social e a esfera económica. Mas acontece que há uma quarta esfera escondida, que é a esfera da dívida. Esta quarta esfera tem um poder gravitacional que altera o movimento das outras três esferas normais. E, portanto, aquilo que nós, quando olhamos sem considerar a dívida, aquilo que nós podemos ver como estável, de facto, está na vizinhança de uma perturbação que é provocada não por nenhuma das três esferas, continuam como sempre tinham sido, mais envelhecidas na sociedade, mais pobre na economia, mais bloqueada na política, mas de repente a esfera da dívida perturba os equilíbrios existentes. E esta esfera da dívida significa a intromissão do exterior no interior. Porque nós só temos dívida porque o exterior nos sustenta. Se o exterior deixar-nos sustentar ou puser condições para continuar a sustentar, então os equilíbrios tradicionais alteram-se todos. É nessa vizinhança, na vizinhança dessa situação que nós estamos. E quem vai ter de enfrentar isso e quem vai ter de anunciar isso à sociedade é o Presidente da República. Foi fácil, em 2011, e ainda bem que se recorda que 2011 e 2021 só têm uma década de intervalo. Foi fácil, em 2011, inventar o conceito de neoliberalismo, que é um conceito que não existe. Existe liberalismo, existe estatização. Neoliberalismo é um conceito que não existe. Mas foi fácil encontrar esse termo para catalogar quem teve de anunciar ao país que estava a viver acima das suas possibilidades. E foi o primeiro-ministro, Passos Coelho. Nessa altura, não foi o Presidente da República que veio dizer isso. Foi o Primeiro-Ministro que disse. Agora, estamos numa situação em que nunca o Primeiro-Ministro António Costa irá dizer isso. Mas sendo essa a realidade efetiva das coisas, alguém vai ter de dizer. E ou é alguma entidade exterior que diz isso, ou é internamente alguma entidade que vem anunciar isso, antes de ser obrigado a dizer isso por pressão externa. Ora, essa entidade interna é o Presidente da República. Portanto, queira o Presidente da República tirar selfies ou não queira,
vai ser obrigado a dizer isto. É uma, não é uma consequência de tudo aquilo que ele fez no primeiro mandato, mas é o preço que ele vai ter de pagar por aquilo que fez no primeiro mandato. E aquilo que fez... Mas não devia ter dito agora já? Não percebi. O Marcelo não devia ter dito isso já? Não devia ter quê? Não devia ter dito isso que o Joaquim está a dizer, que nós temos um problema de dívida e, portanto, corremos o risco que devia ter um retrocesso no nosso nível de vida. Não devia ter dito já? Na altura em que ele podia ter anunciado isso, ainda não havia uma questão de dívida como a que vai ser colocada agora. Porque em 2015... Mas eu digo hoje, no discurso de hoje, Joaquim, o discurso hoje não devia ter servido para isso. O discurso de hoje é apenas uma cerimónia de transição entre o primeiro e o segundo mandato, mas passa por cima da descontinuidade que a crise sanitária provocou. Mas assim que terminar a crise sanitária, nós vamos ser confrontados com ver o que é que ficou. Como depois de um terremoto, ver o que é que ficou de pé e o que é que ficou destruído. Ora, nessa altura, o arquiteto de serviço vai ser o Presidente da República. Todos se lembram da frase enterrar os mortos e tratar dos vivos. Agora vamos estar numa situação idêntica. Mas o que é que são agora os mortos e os vivos? São ideias políticas, são exercícios de poder sem orientação política. É essa orientação política que o Presidente vai ter de esclarecer. Se não o fizer, o que é que acontece? O mesmo que aconteceu ao Marcelo Caetano. A história passa-lhes por cima. Porque a história é que não se consegue travar. Continuará a seguir o seu curso. E nessa altura não é uma questão de guerras coloniais e apoio militar, é uma questão de dívida acumulada, juros a pagar e quem é que nos empresta mais para continuarmos a fazer o mesmo. A resposta, tal como aconteceu ao Marcelo Caetano, é que não há quem continue. Jorge, a história... Espera aí, Jorge, espera aí. A história, se quem não for capaz de perceber isto, a história passa por cima, como diz o Joaquim. É verdade. A história também passou por cima de José Sócrates e 10 anos depois o país está na mesma. Ou muito parecido com o que estava quando ele saiu do poder. O problema destas coisas, onde eu quero chegar, é estas pessoas depois passam à história. O drama é que o povo continua a viver mal. O que nós estamos a assistir na política portuguesa é uma, eu diria que é um marasmo político que resulta das circunstâncias da demografia portuguesa e da sociedade portuguesa e da própria economia. Eu se calhar vou dar exemplos concretos para as pessoas perceberem. Uma empresa que esteja com quadros envelhecidos, esteja moribunda e que só tenha que trabalhar para a dívida, a pergunta é: quem é que tem o rasgo de querer fazer uma expansão dessa empresa? Ninguém. Nós, quando olhamos para uma empresa, olhamos para o período, se quisermos, de vida dos empresários, verificamos que o empresário, no início de vida, quer fazer a sua empresa crescer muito, mas quando ele está no final de vida, ele quer conservar a sua riqueza. Já não tem esse vigor, nem esse rasgo, para ir à procura de novas Índias, novos Brasis, novas colónias. E então o que é que nós estamos a refugiar? Estamos a refugiar no dinheiro da Europa. Ora, o que nós estamos a assistir é, e por isso é que o país está sonâmbulo, porque se nós dissermos às gerações que estão atrás, que vão única e exclusivamente, estão numa empresa em que, isto é a maneira mais fina de explicar isto às pessoas é esta: vocês vão trabalhar numa empresa em que não vão ter aumentos salariais significativos e vão trabalhar para pagar a dívida que essa empresa gerou. É isto que vai acontecer aos portugueses. Agora, a pergunta é
E como é que sai desse ciclo? Só há uma maneira. É Portugal voltar-se para o mundo, voltar a termos empresas exportadoras e a termos investimento direto estrangeiro. E por isso o Joaquim tem razão. Quando fomos obrigados a pagar a dívida, alguém vai nos dizer: sim senhora, vocês vão pagar a dívida com o vosso trabalho e nós vamos dizer o que é que os senhores têm que fazer. Foi sempre assim. Eu queria responder a um espectador que fez o seguinte comentário: vocês estão à procura das dificuldades para que a direita ultraliberal chegue ao poder. Eu só queria explicar a essa pessoa o seguinte: as dificuldades não foi a direita que as criou. As dificuldades foram criadas nos últimos 20 anos por um regime democrático que não consegue fazer a economia portuguesa crescer. E nós não estamos à espera, nem queremos, nem gostamos que os credores nos batam à porta. O problema é que eles vão ter que nos bater à porta. Porquê? Porque a história demonstrou-nos que, sem fazermos um conjunto de alterações do nosso regime democrático, político e económico, nós não vamos conseguir sair deste ciclo vicioso. Jorge, eu não tenho dúvida nenhuma. O que me estou preocupado é que nós não temos ninguém da estrutura dirigente a alertar os portugueses para isso neste momento. Não temos ninguém. As únicas pessoas que eu vejo dizerem isso são os analistas, são os mais línguas como nós. E olha, desta vez até foi o professor Cavaco Silva. Camilo, porque essas pessoas querem ser eleitas e o povo que os elege quer ouvir exatamente isso. E, portanto, a responsabilidade, para não haver, há uma relação de cumplicidade entre o eleito e o eleitor. O Joaquim, há uns tempos, usou uma expressão que eu acho extremamente feliz para a situação portuguesa, que é a da rotunda. Nós andamos numa rotunda há 20 anos à volta da rotunda e não encontramos o caminho de saída para a Europa e para o mundo. A única coisa que nós precisamos de encontrar é um caminho de saída para a Europa e para o mundo, que é o caminho que nos vai fazer crescer para resolver todos estes problemas que o professor Marcelo está altamente preocupado. O professor Marcelo não está mais preocupado que qualquer um de nós com as desigualdades que vão surgir na crise sanitária. Ele está a responder ao seu eleitorado, coisa que nós não temos que o fazer, porque não temos essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de analisar a situação como ela é e olhar para os atores. E o que eu digo é, o professor Marcelo provavelmente vai se arrepender, e essa é a parte da história que é, se quiser ficar para a história, porque nós temos, eu só agora fazia aqui um parênteses. O professor Cavaco custou-lhe imenso, mas deu posse à geringonça, ainda que obrigando a um acordo. O professor Marcelo não fez isso. O professor Marcelo deixou o governo minoritário continuar. E a pergunta é, se deixar este governo minoritário continuar, não eliminar a tensão social, não eliminar as desigualdades, o país não crescer, a pergunta que nós vamos fazer daqui a 5 anos, em 2026, não é? 2026, 4 anos, 25, a pergunta que nós vamos fazer é, professor Marcelo, então para que é que serviu o seu mandato? E é nessa altura que nasce o problema de o que é que ficou para a história do professor Marcelo. E o professor Marcelo, se quiser ficar na história, e que vai ficar, com certeza, vai ter que enfrentar a maior crise que alguma vez nós tivemos na democracia portuguesa. Jorge, já fizemos. É comparavelmente maior, Camilo. O nível de dívida que nós temos hoje não é igual ao nível da dívida que nós tínhamos quando a Troika veio em 2011. A pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é, e o que é diferente? É diferente porque a Europa tem o BCE e vai nos ajudar. Verdade. E qual é o momento em que a Europa vai exigir o pagamento dessa dívida? Não, Jorge. Não, antes disso. Qual é o momento em que os mercados, eles mesmos, porque sabem que isto é insustentável, vão mandar passear a manta do BCE e começam a apertar os calos a Portugal? Camilo, essa é que é a pergunta que ninguém está a fazer em Portugal neste momento. Os mercados é uma outra falácia. Os mercados hoje são, basicamente, compras de um Banco Central. Quem está a comprar a dívida portuguesa é o Banco Central.
Sim, 27 mil milhões emitidos em 2020, 20 mil milhões foram para os porões do BCE. A questão, Jorge, não é essa. É um dia destes isso deixa de acontecer. Não, Os a bancos questão, centrais não a podem... questão não é essa. A questão é quando é que o Banco Central, quando tiver o Conselho de Governadores, disser, o que é que nós fazemos agora a isto? Quando a inflação começar a disparar e as juros começarem a subir. Como é que nós vamos resolver isto? E porquê é que eu digo que o Partido Socialista e este governo têm interesse em que o país fique sonâmbulo ou resignado? Porque sabe uma coisa muito importante, aprendeu a lição de 2011. A lição de 2011 é nós nunca podemos deixar que os mercados deixem de acreditar em nós. Então isso significa que não tendo solução para o crescimento económico, os portugueses vão única e exclusivamente trabalhar para pagar dívida. E qualquer empresário, se formos para uma empresa e se dissermos ao empresário, olha, os seus próximos 30 anos, o senhor vai trabalhar para pagar dívida. A pessoa vai pensar, então não é melhor eu entregar a empresa? Sim, Jorge, antes de fazer a pergunta ao Joaquim, deixe-me só explicar aqui à Ana Vaz, a função do moderador é colocar questões aos oradores, percebe? Eu sou moderador, portanto, faça-me um favor, remeta-se ao seu papel de espectadora e deixe-me conduzir o programa, ok? Eu, felizmente, a esse nível não preciso dos seus conselhos. Estamos entendidos ou não? Nós tínhamos combinado de falar sobre a questão dos salários neste programa nos últimos 15 minutos. Não sei se é verdade, mas o problema é que, entretanto, se meteu esta questão do segundo mandato, a gente... Aliás, depois dos últimos 15 minutos, tem razão. Queres dar o pontapé de saída, Jorge, e depois eu passo para o Joaquim, para aproveitarmos os 10 minutos os 15 minutos que faltam. Bom, nós o que tinha sido combinado seria nós neste programa falarmos sobre alguns temas para esclarecer das pessoas sobre temas de economia que interessam. E um deles era como é que se forma o preço do trabalho, os salários. E nós podemos imaginar que há uma maneira muito simples, que é fixar por decreto. Faz os salários e fixam-se os decretos, aumentos salariais e tudo mais. Porquê é que isso a prazo não funciona? Isso a prazo não funciona porque as pessoas têm que perceber que o PIB, que no fundo é a riqueza criada, é aquilo que os portugueses, que nós todos produzimos diariamente e trocamos uns com os outros. E quando diz trocamos uns com os outros, trocamos connosco e com o mundo. E a pergunta é, e como é que se faz essa arbitragem da troca de bens? São os consumidores que vão decidir o valor das coisas. Umas vezes gostam mais de umas coisas, outras vezes gostam menos de outras. E nisso é que se formam os salários. Ora, a pergunta é, porquê é que nós temos salários baixos? Porque nós temos produtos e serviços que os mercados não estão a comprar aos preços que nós gostaríamos que fossem comprados. E, portanto, quando a esquerda diz, bom, mas há um problema salarial, vamos ao caso concreto da TAP. É um bom exemplo. A TAP descobriu agora que só conseguiu manter os salários que tinha e a força de trabalho à custa de muito endividamento. O que é verdade para a TAP é verdade para um país inteiro. Um país que não produz para os salários que está a receber só pode resistir com base em dívida, com base em credores financeiros. E, portanto, nós quando falamos na questão do aumento de salariais, temos sempre que pensar numa coisa, é através da competição, da iniciativa privada, da capacidade das empresas competirem no mercado, que os nossos salários podem ser elevados. Não há outra forma. É uma exceção. São os salários da função pública, porque esses podem ser fixados pelo Estado e são cobrados via impostos. Mas não há problema nenhum, porque o que acontece a seguir é que as empresas têm que tentar vender mais caro aos funcionários públicos os bens para pagar os seus impostos. Pois é. São os empregados da iniciativa privada que vão receber menos porque as empresas tiveram que pagar impostos e os próprios trabalhadores. Portanto, o que nós queremos aqui dizer é cuidado que, se nós não acreditarmos que a formação do salário é resultante da oferta e procura de trabalho, que ela própria é um produto da oferta e procura de bens e serviços,
então nós nunca vamos perceber nada de economia, e acho que era importante para, por uma vez por todas, descodificarmos aqui algum destes temas. Joaquim, a mesma questão também para si. Como sabe, há muita gente que está preocupada com a questão do nível de salários em Portugal e acha que os salários podem aumentar de forma administrativa. Vamos explicar às pessoas aquilo que é a condição para o crescimento dos salários? A sua opinião. Há uma coisa que se aprende nas primeiras aulas de Direito, é que a ignorância da lei não aproveita a ninguém. Isto é, não é pelo facto de eu desconhecer a lei que deixo de ser acusado por ter cometido um crime e não posso dizer, olha, eu não sabia que era crime. Não, a lei impõe-se mesmo àqueles que não a conhecem. O mesmo acontece na economia. A economia também tem algumas regularidades que funcionam como leis, que, quando não são respeitadas, têm efeitos perversos. Ou seja, os salários até podem ser muito altos, só que são por curto período de tempo, porque vão à falência, levam à falência a empresa e a partir daí não há nada a fazer. Ora bom, o que se passa quando alguém diz, então o programa da Troika era o seu programa de governo? A resposta a esse tipo de comentário é, não é nada disso. O programa da Troika é Portugal visto de fora. E é sempre útil ver qual é a imagem que os de fora fazem de Portugal. A partir daí, do que se trata é, vamos lá analisar o que é que os de fora nos dizem para perceber o que é que cá dentro acontece. Ora, cá dentro aconteceu nos anos 50 e 60 um crescimento muito rápido da economia portuguesa. Basicamente porquê? Porque foi a transferência da agricultura para a indústria e para os serviços, população abundante, preparação rápida do ponto de vista de formação profissional, por vezes dentro das próprias empresas que estavam em formação, e isso permitiu um crescimento muito rápido. Depois disso, entramos nas nacionalizações e nas políticas salariais distributivas para corrigir as injustiças do passado. Convém não esquecer que no programa do MFA havia uma célebre frase que é proteger as classes mais desfavorecidas. Ora, a partir do momento em que se utiliza o conceito de desfavorecimento nas relações de mercado, está-se a introduzir a moral e a religião onde existiam relações de viabilidade e sustentabilidade. São coisas completamente diferentes. E do mesmo modo que a esfera da dívida distorce o comportamento das três esferas normais, sociedade, economia e política, também a esfera da ética, ou a esfera da religião, ou a esfera dos valores, distorce o funcionamento das relações normais na economia. Quando se introduz esse tipo de critérios, alguém vai ter de pagar. Ou são políticas públicas financiadas por impostos, o que significa que se tira a uns para dar a outros, ou são crescimentos de dívida para sustentar essas transferências. O crescimento da dívida significa que, a curto ou médio prazo, todos os outros elementos na sociedade, os agentes económicos, os agentes políticos, os agentes culturais, são interferidos por esse efeito da dívida. Agora, acontecendo-nos uma chamada azar dos távoras, acontece mais um incidente que é a crise sanitária. Este incidente destrói os desequilíbrios anteriores, agravando-os em lugar de os resolver.
Nós estamos hoje, e sobretudo estaremos quando sairmos dos confinamentos da epidemia, estaremos muito pior do que estávamos antes da epidemia ou do que estávamos em 2011. E estaremos muito pior porquê? Porque, entretanto, a Europa evoluiu. A Europa dos constrangimentos de 2011 é hoje a Europa das bazucas, a Europa da entrega de meios financeiros a fundo perdido. E aí vai-se ver o quê? Quem é capaz de utilizar esses meios financeiros de forma eficaz. Pois. E então vai-se verificar que, afinal, a culpa não era da Troika nem do Passos Coelho. A culpa é do modo de configuração das relações económicas na sociedade portuguesa. Nós hoje não temos centros de acumulação de capital. A única coisa que temos é centros de acumulação de dívida. De dívida, precisamente. É possível gerir a dívida como se gera capital. As regras é que são diferentes. De facto, estamos mesmo em cima da hora. Eu só gostava ainda de dar um exemplo para as pessoas, porque é sempre difícil explicar estes temas da economia de forma simples, também sem ter grandes erros. Vamos imaginar que o país só tem duas produções, que é de bife e de pão. Era mais simples. E que a taxa de imposto é 50%. Não é o caso português, a taxa média de imposto é na ordem dos 47 ou 48. Cada vez que eu como um bife, metade desse bife é entregue ao Estado. Sim. Certo? E quem produz pão, metade do pão produzido é também entregue ao Estado. Portanto, o que é que acontece? O Estado troca essas partes do bife e do pão entre uns e outros. E aqui começam as distorções. E por isso é que a intromissão do Estado na economia privada com os impostos altera o preço relativo das coisas. Mas o que é importante as pessoas perceberem é o seguinte: o país não é mais rico se tributar 50%, ou 30%, ou 60%. O que interessa é a produção total dos bifes e dos pães. É isso que temos que fazer crescer. Ora, o que nós estamos a dizer é que cada vez que há uma necessidade, o Estado cria custos adicionais, então a dificuldade de produção é cada vez maior. E por isso é que nós dizemos que o Estado tem que sair da economia. Porquê? Porque para as pessoas se libertarem, e as pessoas percebem que é completamente diferente do seu rendimento terem só 50% do que ganham ou terem 60% ou 70%. Podem poupar para isto, podem poupar para aquilo, podem poupar. Porquê é que as pessoas em Portugal não poupam tanto neste momento? Porque a carga fiscal é de tal ordem e querem manter o seu nível de vida, que a decisão que eles entenderam racional foi deixar de poupar. Nós tínhamos taxas de poupança muito maiores, mas também tínhamos cargas fiscais menores. As pessoas hoje têm muito mais dificuldade em que isso se faça. Portanto, nós temos que ter aqui alguma pedagogia sobre alguns temas de economia, porque senão, às vezes os nossos discursos podem parecer neoliberais demais, e é importante a gente esclarecer que não estamos a falar de neoliberalismo, estamos a falar de funcionamento de uma economia normal. Jorge, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer a vocês dois, ao Jorge e ao Joaquim, a participação e os contributos que deram. Quero lembrar apenas que nós temos mesmo de tratar esta questão do o que é que vai acontecer depois da pandemia. Ou seja, que recuperação económica é que vamos ter. Portanto, deixo ficar o desafio para vocês dois, pedirmos a linha Vem de Ideias sobre esta matéria para o próximo programa. Já agora aproveito também a pedir aos espectadores para escreverem e colocarem questões exatamente sobre este tema da recuperação económica para o Joaquim e o Jorge poderem contactar, aliás, comentar na próxima semana. Quero agradecer às quase 2.000 pessoas que estão em direto e quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum. Para o final, vou só lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Meus senhores, muito obrigado
Encontramos daqui a uma semana. Quanto a mim, amanhã de manhã às 8 da manhã, cá estarei para analisar a atualidade económica e política do dia. Muito obrigado.